Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou estar fazendo a leitura da Palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Amém? Amém, irmãos? A graça e a paz. Irmãos, nós estamos vivendo realmente dias de grande tribulação, dias muito turbulentos, e as pessoas estão sendo tomadas por uma série de informações que causam uma série de dúvidas às pessoas. Há muito mais dúvidas, há muito mais medo do que esperança, do que soluções. Mas eu gostaria de dizer a você que há um caminho para você. E esse é o tema da nossa meditação hoje. Há um caminho. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai mostrar àquela igreja que havia um caminho sobremodo excelente, um caminho verdadeiro, um caminho maior do que todos os outros, que era o caminho do amor. A igreja de Corinto estava situada numa cidade portuária da Grécia. A Grécia, que é o berço da cultura ocidental. A cidade de Corinto, além da cultura, era uma cidade muito próspera, porque era uma cidade que era onde estava situado um dos principais portos da Europa. Mas ao mesmo tempo que aquela cidade era dotada de cultura e de prosperidade, era também uma cidade muito promíscua, era uma cidade onde a prostituição, a corrupção estava presente. E Paulo fundou esta igreja durante a sua segunda viagem missionária. Mas ele vai escrever a esta igreja porque aquela igreja estava sofrendo uma série de problemas e de desvios doutrinários, morais e espirituais. E Paulo vai corrigir, ou tentar corrigir esses defeitos. Mas ao mesmo tempo que ele exorta duramente aquela igreja, ele aponta um caminho, ele mostra uma solução. E aqui ele escreve um dos mais lindos textos da palavra do Senhor, inspirados pelo Espírito Santo. Alguns comentaristas dizem que ele insere um cântico, sugerindo que 1 Coríntios 13 era um cântico cantado pela igreja primitiva. Se era cântico ou não, o mais importante é que aqui ele mostra a igreja de Corinto e mostra a todos nós o caminho sobremodo excelente. Porque ele mesmo escolheu esse caminho. No caminho de Damasco, ele que tinha um ódio terrível dos cristãos, a tal ponto de respirar ameaças de morte contra os mesmos, ali ele viu uma luz, e ele viu Jesus, ali ele conheceu o amor verdadeiro, ali ele conheceu a pessoa do Senhor Jesus, que mudou a sua trajetória, que mudou o seu caminho, que mudou as suas ideias. Porque Paulo, inspirado e impulsionado pelo Espírito Santo, decidiu pelo amor. E você, nesse momento de tamanha adversidade em que todos nós vivemos, deve também escolher esse caminho. Há um caminho, o caminho sobremodo excelente. Porque o amor é esse caminho sobremodo excelente. Paulo vai dividir esse capítulo 13 em 3 partes. A primeira parte, ele vai mostrar que o amor excede a todos os caminhos, e o amor é a prática da verdadeira religião. Nos versículos 1 a 3, ele vai falar de práticas religiosas. Toda religião tem essas práticas. Primeira prática é sobre a língua ou as palavras. Sim,
As palavras são importantes na religião, as palavras também são importantes no mundo. Se nós observarmos no mundo que nós estamos vivendo, nós vemos os discursos lindos dos nossos políticos, vemos também as informações que a mídia tem fornecido. Mas o amor excede a toda linguagem, é o que Paulo fala, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Não emitirei nenhum som, a não ser farei apenas um barulho. E é o que nós estamos vendo, um barulho enorme por parte das pessoas, mas pouco resultado. Porque falta o principal, falta o amor. E isso também vale na prática religiosa. Interessante que o amor é a palavra mais citada no mundo que nós vivemos. Está nos filmes, está na poesia. Mas amor não é simplesmente um filme ou uma poesia. Amor tem que ser vivido na prática. A mesma coisa também na igreja. Ele fala da igreja de Corinto que tinha tudo, que se esforçavam para serem espirituais, mas faltava o principal, que era o amor. E hoje nós vemos lindos sermões sobre esse tema e até mesmo sobre esse texto. Mas o amor está na prática. O amor vale mais do que todas as palavras. Há um hino que diz o seguinte: há momentos que as palavras não resolvem, mas os gestos de Jesus na cruz demonstram amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. A segunda prática religiosa que ele vai falar aqui é a respeito do conhecimento. Toda a religião busca o conhecimento. Os cristãos de Corinto buscavam esse conhecimento. Também as pessoas estão falando hoje de ciência para lá, ciência para cá. As pessoas buscam conhecimento através das informações na mídia. Os grandes, os poderosos falam de conhecimento. E também nas religiões as pessoas procuram conhecer a fundo a Bíblia, ou outros, o Corão, ou outros livros. A igreja de Corinto buscava esse conhecimento. Só que, na prática, o conhecimento não vale nada. É o próprio Salomão que diz, o homem mais sábio do mundo, diz que o excesso de conhecimento é correr atrás do vento. Não que o conhecimento não seja importante, mas Paulo vai responder isso dizendo aos Efésios: conhecer o amor de Cristo excede a todo entendimento. Outra coisa que ele vai falar a respeito de religião é que há necessidade de quê? De fé. Sim, toda religião nasce de uma fé. Mas o próprio apóstolo Tiago vai dizer o seguinte: se você acredita que Deus é um só, faz bem, mas até os demônios creem e tremem. E também diz: fé sem obras é morta. Não adianta você ter uma fé a tal ponto de transportar montanhas, se não tiver a prática do verdadeiro amor. Depois ele fala da caridade, ainda que eu entregue os meus bens para os pobres. A caridade é importante, mas a caridade ela tem que ser regada e estimulada pelo amor. Cazuza, poeta da música popular brasileira, ele dizia assim: estou vivendo a caridade de quem me detesta. E não existe nada pior do que você depender da caridade de quem te detesta ou não gosta de você. E finalmente ele vai falar dos sacrifícios. As religiões implicam em sacrifício. E Paulo fala: ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso vai me adiantar. Sim, muitas religiões implicam em sacrifício. Mas o próprio Deus, falando através do profeta Isaías, palavras citadas pelo próprio Senhor Jesus, vai dizer: estou farto desses sacrifícios, falando do povo de Israel. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O sacrifício da religião é o sacrifício de amor. Jesus já fez o sacrifício por nós, o sacrifício perfeito, a maior manifestação de amor, porque ninguém tem maior amor do que esse de dar a vida pelos seus amigos. E o sacrifício que Deus quer de cada um de nós é mais do que um ritual religioso, é o sacrifício bom, agradável e perfeito, que é o sacrifício do amor.
O único sacrifício que Deus exige de nós, porque Jesus já fez o sacrifício perfeito. Depois, na segunda sessão, o apóstolo Paulo vai falar o que é o amor. Amor é muito mais do que um ritual religioso, como ele diz nos primeiros versículos. Mas ele vai falar, o amor é paciente. No original, o amor é longânimo. O termo usado pelo apóstolo Paulo aqui, que é traduzido por paciente, significa longanimidade. Macrotomia significa ser tardio em irar, significa não desanimar. E é o que Deus demonstrou por nós. A Bíblia diz que o Senhor é tardio em irar, o Senhor é longânimo, porque Ele perdoa as nossas iniquidades, não lembra delas e as lança nas profundezas do mar. Deus é tolerante para conosco. Se Deus resolvesse derramar o cálice da sua ira sobre o seu povo, não sobraria ninguém, porque não há um justo sequer. Mas se nós estamos no caminho do Senhor, se nós ainda não fomos consumidos, é pela misericórdia do Senhor, é pela sua tolerância. Jesus demonstrou o seu amor para conosco lá na cruz do Calvário. E Deus mostra a sua longanimidade em esperar para que possamos nos reconciliar com Ele e obter essa graça salvadora. Se estamos aqui é pela longanimidade de Deus. E é isso que você tem que fazer. Se você quer ser religioso, se você quer que a sua religião não seja vã, tenha práticas de amor. E o amor é paciente. Seja paciente com o seu irmão. Seja tolerante. Acolha o débil na fé. Perdoe. Isso é fruto do amor. Só o amor é capaz de perdoar. O amor é benigno? Sim, o amor é benigno. O que é algo ou alguém benigno? Benigno é o contrário de maligno. Quando a pessoa vai fazer um exame, uma biópsia, o que ela espera encontrar de um médico? Qual a resposta? Que o tumor é benigno e não maligno, porque se for maligno, é um câncer. Aí a gente lembra de Emileu e Fileto, e Emileu e Alexandre, cuja linguagem corroía como câncer. A religiosidade vazia, a religiosidade sem a prática do amor é uma religiosidade maligna, que atinge o mal, que visa o mal do próximo. Mas aquele que é benigno, ele é cheio de amor e Deus é benigno. A benignidade do Senhor dura para sempre. Seja benigno. Se você quer ser realmente religioso, é isso que Paulo fala aos Coríntios. Pratique o bem, porque do amor procede todo o bem. Depois ele fala que o amor não é ciumento. O amor não arde em ciúmes. Sim, o que é o ciúme? É o medo de perder algo que se tem. Mulher, carro e outra coisa mais. Quem ama, cuida. E quem cuida não perde. Se você cuida bem da sua casa, da sua família, do seu negócio, da sua vida espiritual, você jamais vai perder. E por isso você não precisa ter ciúme. Aí depois ele diz, o amor não é arrogante, o amor não se exaspera, não é soberbo, não se ensoberbece. O amor é o mais nobre de todos os sentimentos humanos. E o amor é símbolo de humildade. Jesus Cristo um dia disse, quem quiser ser o maior, que seja servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O servo humilde que nos dá uma lição de humildade. O amor é um sentimento nobre e a arrogância não cabe na nobreza. E nós podemos observar que depois ele continua dizendo, o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor não é o oposto da justiça, mas o amor é o complemento da justiça. Às vezes as pessoas falam, Deus é justiça, mas Deus é amor. Deus é justiça e Ele não deixa de amar sendo justo. Pelo contrário, a injustiça é justamente a falta de amor.
E há pessoas que se dizem religiosas, mas têm maior prazer na queda do semelhante. Quando o semelhante cai em uma cilada do diabo, ele é o primeiro a contar nas suas rodas de fofoca. Isso é falta de amor. Mas o amor se regozija com a verdade. Nós estamos vivendo um mundo cheio de fofocas, cheio de fake news, cheio de mentiras. E o diabo é o pai da mentira. Mas o Senhor, Jesus, é a verdade. E o amor se alegra com a verdade. Porque a verdade, ela é fruto da justiça. E depois ele vai dizer a respeito de outras características do amor. O amor, ele não se ressente do mal. O amor, no original aqui, não pensa mal. Isso é amor. Quem ama não pratica o mal. Quem ama não paga o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. É interessante observar que há 3 níveis de espiritualidade no ser humano. O primeiro é o maligno. O indivíduo maligno é aquele que paga o bem com o mal. É aquela pessoa que recebe o bem, mas paga esse bem com o mal. É uma pessoa maligna. Há as pessoas normais, as pessoas naturais, as pessoas comuns, que pagam o mal com o mal e pagam o bem com o bem. Não é assim que muita gente fala? Agora, há as pessoas nobres, as pessoas que amam de fato. É as pessoas que são capazes de pagar o mal que lhe fizeram com o bem. São aquelas pessoas que oram por aqueles que os perseguem. São aquelas pessoas que amam o inimigo. São aquelas pessoas que dão de comer e beber ao adversário faminto e sedento quando bate à sua porta. E é isso que você tem que fazer. Ame grandiosamente. Finalmente, na última parte, o apóstolo Paulo vai mostrar que o amor é um caminho sobremodo excelente, porque só ele é eterno. Se você pegar o versículo 8 até o final desse capítulo, você vai ver a eternidade do amor. Tudo passa, riqueza, fama, conhecimento, nada vamos levar desse mundo. Vamos levar apenas o amor que está no nosso coração. Por isso que ele fala, quando vier o amor, tudo vai ser aniquilado. Quando as pessoas conhecem o amor, como o próprio Paulo, que falava várias línguas, tinha um conhecimento muito grande, tinha fé, tinha profecias no seu coração, mas não tinha nenhuma prática do amor. Aí quando ele aceita a Jesus, quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, tudo isso ele renuncia em favor de Cristo. Por isso que ele diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O amor de Cristo tomou conta do seu coração. Por isso veio que era perfeito na vida dele. E ele abriu mão das línguas, das profecias, do conhecimento. E é isso que ele queria que a igreja de Corinto fizesse, porque tudo era passageiro. Depois ele vai falar, em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas vai haver e chegar a hora ou o tempo em que tudo será perfeito. E então que em parte será aniquilado. E realmente, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, tudo isso vai passar. Templos suntuosos, pessoas com grandes somas em dinheiro e vão ser levados com ele, vão ser arrebatados com ele, somente aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, porque são nascidos não da carne, mas nascidos do Espírito, e por isso amam a Deus, porque Deus o amou primeiro. Por isso que tudo é passageiro. Por isso que ele fala, agora vemos com espelho, mas chegará o dia em que nós veremos face a face. E depois ele vai dizer, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Mas agora eu sou homem e deixei as coisas de menino.
O que o apóstolo Paulo fala? Ele fala que ele foi transformado pelo amor. Antes de conhecer o amor de Deus, ele agia como menino, apesar de ser um homem. E é interessante que o termo aqui não é menino, é nécio, tolo. E realmente, as pessoas que não amam de fato, é porque não conhecem o amor de Cristo. Mas quando as pessoas conhecem o amor de Cristo e se rendem a Ele, um amor que constrange, um amor que nos aprisiona para sermos livres. Como Lutero um dia disse, sou livre de tudo e de todos pela fé. Sou servo de todos pelo amor. O amor de Cristo nos constrange e é o vínculo de toda a perfeição. Se você estiver ligado a Cristo por amor, você vai desistir das coisas fúteis da vida, as coisas de pessoas imaturas. E não vai ver mais como um espelho, mas vai ver Cristo face a face. O homem perfeito, o homem que amou de uma forma plena e perfeita. E você vai se tornar imitador dele, como Paulo um dia se tornou. Paulo fala da sua própria experiência. Por isso, se você ainda não tem esse Cristo, se você quer conhecer e viver plenamente esse amor, você tem que se render a Ele. E finalmente Ele vai dizer, tudo passa. Só 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Mas das 3, a maior qualidade é o amor. Porque não existe fé sem amor. Porque o amor, como ele diz, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Não existe esperança se não houver amor, porque o amor tudo espera. Por isso o amor é maior do que tudo. E por isso nós devemos crer e esperar. Porque um dia Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, tudo aqui vai passar. Religião, sacrifícios, línguas, conhecimentos. E nós vamos estar juntos num reino que não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Haverá um lugar onde nós viveremos eternamente, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Tudo se fez novo, e ali só existirá uma lei, a lei do amor. Não existirá juiz, porque os nossos corações poderão amar plenamente, porque Cristo vai retirar de nós todo o pecado, porque não existirá mais impuros e nem impurezas naquele lugar. O único juiz será a nossa consciência e a nossa vida cheia de amor. Que bendita esperança é essa? Que fé verdadeira é essa? Não uma fé de uma religiosidade vazia, mas fé e esperança no amor verdadeiro, o caminho sobremodo excelente. Que Deus te abençoe e que você possa viver intensamente esse amor, independentemente das circunstâncias que você tiver que enfrentar. Amém?